Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras, né? Meu nome é Edna, muita gente já me conhece. Sou advogada de direito de família, né? Inscrita no OAB de Minas Gerais, né? E tô passando aqui rapidamente para falar sobre um assunto, né? Que eu tô sendo recebendo muitos e-mails, né? Muitas mensagens de WhatsApp, né? De mães, né? A maioria são mães, né, inconformadas, né, com a prisão domiciliar com uso de tornozeleira, né, eletrônica dos devedores de pensão alimentícias, né. As mães elas não entendem, né, por quê, né, que da justiça tá autorizando que os devedores de alimento, né, cumpram, né, a sua pena dessa forma, né, em casa, né, em regime de prisão domiciliar. E elas acham que essa medida não vai, né, cumprir o que a lei determina, não é válida, né? Mas antes de adentrar nesse assunto, né, eu gostaria de falar, né, que essa medida ela foi apreciada, né, pelo desembargador, né, do Tribunal de São Paulo, né, o desembargador Paulo Airo, né, e ele em cumprimento, né, ele entendeu, né, que o devedor de pensão alimentícia ele poderia sim, né, cumprir a prisão, né, em regime domiciliar em casa, né, devido ao risco de contágio do, do Covid-19, né, e essa medida tem causado, né, desconforto nas mães, né. Nós também temos agora aí, né, o entendimento do CNJ, né, que ele recomenda, né, que essas medidas, né, essa prisão domiciliar ela deve ser revista, né, e que deve retornar normalmente, né, os devedores devem retornar a cumprir a sua pena em regime fechado, né. Mas antes eu queria, né, fazer uma análise, né, a gente entender, né, que a prisão do devedor de alimentos ela não é uma prisão, ela é uma prisão civil, né? Na verdade, ele não cometeu nenhum crime, ele cometeu nenhum ilícito civil, né? Ao deixar de prestar alimentos para sua prole, né? Que seriam seus filhos menores, né? Seus filhos menores incapazes, né? Relativamente ou absolutamente, né? Mas na verdade, né? Ele não é um criminoso. Então a gente não deve ver a prisão do devedor de alimentos como uma prisão punitiva, como uma medida de punição, e sim como uma medida educativa, né, para aquele que deixou de prestar os alimentos, né, que ele possa criar em si, né, a consciência, né, do dever dele de prestar alimentos, da assistência à sua prole, né, mesmo porque a criança, ela não depende só do dinheiro, do pouco, né? Às vezes 30% do valor do salário mínimo, né? A maioria das pensões são fixadas assim, 30% no mínimo, né? Do valor do salário mínimo ou do salário, né? Do alimentante. Então a gente não pode levar só por esse lado, né? A gente também tem que levar pelo lado do afetivo, né? Não adianta o pai dar só o dinheiro, não dar atenção, não dar carinho, né? Não compartilhar do crescimento da criança, né? E essa situação, né, de que gera, né, esse impasse entre os pais, né, a mãe muitas vezes querendo que o pai fique preso, ou o pai que tá com a guarda da criança querendo que a mãe fique presa, traz muito transtorno, né, e prejuízo para o crescimento saudável, né, para o crescimento físico e psicológico da criança, né. Vamos pensar também nesse lado, né, no lado psicológico da criança, né, e não só no lado material que seria, né, em si o dinheiro, né, da pensão alimentícia, né? A criança ela precisa sim ser alimentada, vestida, ela precisa de lazer, né? Ela precisa de ter saúde, né? Ela precisa de ser respeitada, né? Enquanto ser humano, né? Tem que se pensar também na dignidade da criança, né? E tentar poupar a criança de ficar no meio, né, desse fogo cruzado entre o pai e a mãe, né, na justiça, né? O processo de execução de alimentos ele é um processo muito demorado,
né? Igual o pessoal, a maioria, né, do pessoal que às vezes não tem conhecimento, né? Eu escuto muito falando, a única coisa que dá prisão no Brasil é dever alimentos, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? O processo de execução de alimentos, ele também segue um trâmite jurídico, né? Ele dá todo o direito pro devedor de alimentos também se ter os seus direitos, né? De ampla defesa, né? De contestar, ele tem todos esses direitos, né? E por isso o processo de alimentos, ao contrário, né, do que muita mãe pensa, o processo de execução de alimentos, ele demora muito, ele é muito moroso, né? Porque ele segue todo esse trâmite, né, do processo legal, né, do direito à ampla defesa. Então, é, é muito complicado, né? É, o que está acontecendo, né? Eu só peço assim que os pais tenham consciência, né? Que a prisão em si, né? Ela não deve ser vista como um ato de punição, e sim como uma medida educativa, né? Educação, né? Se eu tive filhos, eu preciso alimentá-los, eu preciso vesti-los, né? Eu preciso educá-los, eu preciso da educação para esse filho, né? Eu preciso dar afeto, eu preciso participar. Eu não tenho a guarda desse filho, mas eu preciso participar de todas as decisões, né? Desse filho, qual religião esse filho vai seguir, em qual escola ele vai estudar, né? Ele vai para uma escolinha aprender inglês, ele vai aprender natação, né? Ele está doente, né? Então que esse vídeo sirva, né, como um meio de reflexão, né, para os pais e para as mães, né, que estão em litigância em processo de execução. Porque o único prejudicado dessa história, infelizmente, né, é o seu filho e é a sua filha, né, que é obrigado, né, a assistir, né, a litigância entre o pai e a mãe. E é isso que eu queria deixar, né, uma reflexão, né, que a prisão, ela é apenas uma medida educativa, né, e que mais importante do que isso, né, existe um menor que precisa ser alimentado, que precisa ser educado, que precisa de saúde, que precisa de amparos psicológicos, né? Então, muito obrigada, né? E boa tarde, até a próxima.